Um segundo. Bom dia, pessoal. Alegria estar aqui mais uma segunda com vocês. Queria checar se alguém tem alguma coisa viva. Alguém tem algo antes da gente pular em experimentos ou em trocas específicas sobre hoje. Se alguém tem alguma dúvida viva ou ficou algo dúvido aberto do último encontro ou uma coisa nova que surgiu durante a semana. Eu tenho uma coisa Sim. logística Uhum. que, que eu gostaria também de explorar como tema, mas eu tô doente, daí tô com muita sinusite, tô de cama, então eu tô tentando tá no celular, mas pode ser que eu não fique até o fim, se eu me sentir mal, Uhum. vou desligar. Tá bem. É, isso. E aí isso traz um tema pra mim que tá muito vivo assim nesse momento, que é a necessidade do cuidado no momento em que a mãe adoece e quem que cuida. Não sei, pra mim é um pouco confuso, assim, eu não sinto que eu preciso de cuidado, mas às vezes eu penso, tá, mas eu não sou uma criança, mas aí também entra num lugar de como se eu tivesse que ser uma super heroína, assim, e tipo, eu só cuido, mas não merecedora de cuidado. Acho que eu tenho uma confusão, assim, do que é cuidado. Acho que eu tenho vergonha de querer cuidado, de pedir cuidado também. Eu não tenho uma pergunta nem nada, só isso tá vivo pra mim. Se você navega um pouco mais nisso, o que que aparece para você? Se você começa a procurar Eu sinto possibilidade. tristeza de ter que. Porque agora eu tô percebendo que eu tenho que existe a necessidade de eu expressar o que eu preciso pro meu companheiro. Eu sinto muita tristeza de ter que pedir isso, tipo, de falar, eu preciso, ou eu gostaria que você cuidasse de mim, eu gostaria que você eh, fizesse uma comida pra mim. Eu sinto muita tristeza de perceber que eu preciso pedir isso, que é algo que pra mim é muito óbvio e natural, assim. E antes eu tava sentindo muita raiva, mas agora eu tô sentindo muita tristeza porque eu percebi. Tava sentindo raiva porque era como se fosse proposital. Tipo, eu achava que ele não queria cuidar de mim. Ou que ele achava que eu tava. Tipo, que eu só queria descansar, ou que eu tava com preguiça. Achava que ele tava diminuindo o que eu tava sentindo fisicamente. Mas agora eu tô percebendo que na verdade é porque ele não tem o mesmo, tipo, o cuidar pra ele não é a mesma coisa. Hoje eu Você tava falando com a percebe que minha cuidar para ele amiga não é a me mesma lembrou coisa. assim. Hã? Continua, continua. Hoje eu falei com uma amiga e minha amiga me lembrou que uma vez eu contei pra ela como foi a infância dele. Foi uma infância muito negligenciada. Tipo, sei lá, as crianças terem piolho e, tipo, ficar com piolho, não tomar banho. Então comecei a pensar, nossa, será que a mãe dele um dia, tipo, cuidou dele na cama, fez uma sopinha quentinha, foi perguntar como tá, se precisa de algo, tipo, foi assim que eu cresci, sabe? Mas talvez ele não cresceu assim, tipo, talvez ele nunca foi cuidado desse jeito, tipo, não é algo no vocabulário dele esse tipo de cuidado. Aí eu fico triste. E com raiva também, eu sinto raiva de ter que falar isso. Tipo, eu imagino eu tendo a conversa com ele de falar, tipo, eu quero que você faça uma comida com carinho pra mim. Me dá muita raiva de imaginar falando isso. Sinto vergonha, eu acho. Dá muita raiva de você imaginar pedindo para ele o que você quer. Uhum, Você gostaria que ele já soubesse e fizesse. sim. Uhum. Gratidão por partilhar, Fabiana. Eu acho que esse é um ponto muito valioso de pesquisa, porque eu sinto que o que eu observo é que esse é parte do conflito em muitos relacionamentos das pessoas hoje na cultura moderna. É muito comum, assim, pelo menos eu olhando, que seja uma coisa que deixa as mulheres com muita raiva. Eu, pelo menos, nunca conheci isso acontecendo lá de um homem vendo, né? Mas
É um dos motivos comuns que eu vejo amigas ou pessoas falando da mulher com raiva, assim, de, caraca, ter que contar, eu não gostaria de ter que avisar, eu não gostaria de ter que falar, eu gostaria que é, soubesse, já que eu quero, que eu preciso, que viesse dele a ação de uma certa forma. E, e acho que isso é importante num lugar porque, né, quando a gente está falando sobre educação, quando a gente está falando sobre parentalidade, ter uma relação onde alto drama acontece mais do que baixo drama, onde uma relação fluida entre o pai e a mãe é um dos terrenos mais férteis que uma criança pode ter para o desenvolvimento dela, né? Porque pensa que o repertório que a criança aprende de relação na infância é vendo o pai e a mãe dele se relacionar, dela se relacionar. Esse é o repertório que a criança recebe, esse é o repertório que a criança tem, o que ela acha que é comum, o que ela vai aceitar ou não aceitar no futuro. Porque tudo isso vem desses exemplos, né? Então, acho que é um ponto valioso para entrar. Eu posso Por fazer um que, por comentário? que Você está me você... escutando? Estamos te ouvindo, Ju. Mas fala um pouquinho mais alto, tá bem baixinho. Tá, vou falar um pouquinho mais alto aqui para ver se vocês conseguem me Ou, ou, escutar. ou Eu mais vou perto da estacionar câmera. o carro. Ainda tá bem baixo. Tá, peraí, deixa eu mudar aqui para outro tipo de coisa, só um minuto. Uhum. Eu preciso mudar Se puder aqui ligar a para câmera sair do. também, o vídeo, Tá, vocês estão. Peraí. bem baixinho ainda. Ai, peraí, um minuto. Eu precisava tirar do Viva Voz aqui do carro, sabe? Precisava tirar Hum. do Viva Voz. Mas o meu comentário é, eu fico pensando se isso não é uma tendência do masculino, sabe assim? E uma tendência do feminino. Tenho a Ju, não olha pra impressão, gente, não. Olha pra pista, não olha pra gente, não. tá, Pode é, deixar no eu, banco se quiser o celular, sei lá. Não te tá, olho. eu Meu tenho a Deus. impressão de que isso é uma coisa do masculino e do feminino. É como se nós, mulheres, a gente já nascesse com esse chip. Então, não sei, é fácil para a gente de perceber as demandas, é fácil a gente ir para esse lado do cuidado. E eu acho que o homem é como se não tivesse essa visão, assim, esse olhar. E na minha Uhum. casa também está acontecendo isso, a gente também está se deparando com isso, principalmente porque faz 10 dias, uns 12 dias já mais ou menos, que eu fiz uma cirurgia que eu fiquei impossibilitada de me mover, assim, por 2 dias. Eu precisei ficar na cama, de bastante repouso, andando muito devagar, sem poder pegar peso. Então, e aí eu e o Kleber, a gente começou a reparar em um monte de coisas. E eu também fiquei com a mesma raiva que a Fabiana tá descrevendo, e nós tivemos diversas conversas com relação a isso. E eu depois senti também muita tristeza, de tipo, putz, né, que coisa. Eu me coloquei também nesse lugar durante 11 anos, porque eu e o Kleber, a gente está há 11 anos juntos, a ponto dele não conseguir perceber uma necessidade sutil às vezes. E às vezes perceber uma necessidade que não é sutil, que é, que é evidente, assim, mas às vezes, assim, de ter que falar para poder perceber, né? Então eu fico pensando, será que isso não está no chip do homem, sabe? Uhum. Quando Eu eu tenho, eu ouço tenho isso uma do dúvida chip, eu assim. sinto É. muita raiva. Uhum. Sinto muita raiva, porque parece um lugar de. Mas que eu já acreditei muito nisso. Na verdade, até o ETB eu acreditava nisso, porque era como. Era um lugar pra mim de tipo, vou só aceitar isso, vou aceitar que é a natureza do homem e tal. Mas eu acho que. Eu acredito que temos diferenças entre homem e mulher, impulsos mais fortes, sensibilidades mais fortes ou mais fracas. Mas o que eu vejo tipo que intensifica isso, é que os homens parece que estão vivendo num nível muito mais baixo de responsabilidade do que as mulheres. Tipo, é como se ele tá responsabilidade de criança, por quê? Porque a mãe dele sempre limpou tudo pra ele. A mãe dele sempre fez tudo pra ele. E chega aqui, eu que faço, porque eu acreditava que eu tinha esse chip. Então, que eu vou cuidar das crianças, eu vou limpar. Por muito tempo eu aceitei, tipo,
a casa tá uma zona. Tipo, quando ele cuida das crianças, a casa vira um caos. Tipo, ele faz a janta? Faz, mas é comida no chão, fica as panelas por todos os lados. E eu, tipo, ai, eu fico com raiva, porque quando eu cuido, cara, eu vou dando comida, vou limpando, no fim fica tudo certinho pra que tudo flua, sabe? E por muito Uhum. tempo eu acreditava assim, tipo, ai, mas esse é o jeito dele, não vou forçar ele a ser de tal jeito. Mas hoje eu vejo que é o jeito dele porque ele vive um nível de responsabilidade muito mais baixo do que eu. E, tipo, se ele quiser olhar pra isso, ele é completamente capaz de ter outra responsabilidade, sabe? E aí eu fico com raiva, Uhum. tipo, eu quero estar com uma pessoa que tome responsabilidade. Eu tenho uma O meu dúvida, só ponto, para. Eu o tô meu indo para um ponto é lugar, mas. mais com, o meu ponto é mais com relação a homem e mulher mesmo, assim, cuidado com a mulher, a mãe e tal, tá? Só para esclarecer. Uhum. Eu tenho uma dúvida, eu só queria entender. Porque quando eu Uhum. ouço isso, a primeira impressão que me vem é sobre mais o tipo da responsabilidade que é esperada, o tipo de cobrança e o tipo de repertório que cada um tem, né? Porque, por exemplo, Amanda, minha parceira, mostrou para mim muitas coisas que eu não percebi em casa, que eu não sabia fazer, que eu não cuidava, que eu não olhava. Mas com o passar dos anos ela foi me mostrando e eu fui fazendo. Então hoje eu percebo, minha capacidade de percepção é muito grande comparado à capacidade de percepção que eu tinha antes. E eu consigo perceber, então, coisas que eu não entendia antes, como, sabe, detalhes, tipo, recentemente eu aprendi que eu posso secar a pia depois que eu lavo a louça toda, secar a parte em volta, e que fica muito mais bonito o ambiente. Não tinha ideia disso, nunca tinha parado para olhar para isso. A Amanda me falou uma vez e desde então eu faço todas as vezes. Mas por que que É, você faz? Porque você viu um benefício nisso ou porque ela falou claro, pra fazer assim? ela me mostrou, me disse, apresentou essa possibilidade e eu gostei. Eu sequei em volta e ficou mais bonito, ficou mais Uhum. elegante, ficou mais harmonioso, né? Então, e aí eu comecei a fazer desde então. Então, tem coisas que eu fui aprendendo, mas eu tenho uma dúvida, que é que eu queria checar, né? Porque quando fala, para mim, parece ser uma questão de simplesmente repertório ou cobrança. Parece que da mulher é esperado, é cobrado desde que ela é pequena, esse tipo de coisa, logo ela desenvolve essa habilidade, e do homem não é cobrado nem esperado isso, então ele não desenvolve esse olhar, e aí acaba precisando desenvolver depois. Agora, eu só quero checar uma coisa, esses olhares, essas coisas, vocês, Fabiana, Juliana, Amanda, vocês aprenderam, alguém ensinou cada uma dessas coisas para vocês quando vocês eram menor? Ou ninguém precisava nem falar ou nem ensinar e você já sabia? Como que era? Eu só quero entender isso. Eu não sinto que eu aprendi tanto, até isso foi um momento importante da minha vida, quando eu saí da casa da minha mãe. Porque eu sempre tive empregada, sempre tudo foi muito feito pra mim. Sofri muito quando eu saí da casa da minha mãe, porque eu percebi que eu não sabia fazer as coisas e eu não tinha renda pra pagar uma faxineira. Então eu tava, tipo, acostumada com as coisas que eram na casa da minha mãe, mas não tinha como sustentar esse estilo de vida. Então eu tive que aprender a me responsabilizar pelas coisas, e daí com os filhos mais ainda. Mas eu não sinto que foi natural, não, que eu nasci com isso. Que você teve que aprender. Ok. Uhum. E para você, Juliana, para você, Amanda, como é isso? Eu também não sinto que alguém me ensinou. Eu sinto que eu percebi, assim, como você disse, né, que você não naturalmente percebeu e a Amanda te ensinou. Eu sinto que eu percebia e buscava replicar, mas não necessariamente alguém virou para mim e falou, sabe? Eu tô tentando buscar aqui, mas a minha impressão é que eu fui naturalmente aprendendo com a observação, assim, porque eu também não tive ninguém Uhum. É. que me ensinou, sabe? Uhum. Mas aprendendo com observação, né? Ou seja, dentro de você tinha algo de que você precisava observar isso. Isso era algo que Isso. era um objeto da sua atenção. Que talvez seja esse o ponto, né? Como é esperado ou cobrado da mulher algo nessa direção, o olho dela tá mais atento na cultura, no patriarcado, a, mesmo sem alguém explicar, checar esse tipo de coisa, ou olhar por esse tipo de Isso. coisa. Exato. Enquanto a gente constrói uma cultura onde não é cobrado dele, ou não é. E não só cobrado de fora, né? Autocobrado de dentro, onde ele não entende não amadurece para entender que é o papel dele também, ele não dedica a observar, né? Que nem é isso. Um homem que está aprendendo a lutar, ele vai ver luta e ele está observando a luta, mesmo se ninguém ensinar para ele, ele está vendo os movimentos para poder replicar, tudo mais. Então, a gente tem o poder de aprender só por observar também.
né? É, eu te ouvindo, Israel, que vem pra mim é que eu tinha um interesse, uma inclinação interna que eu queria aprender aquilo. Algo me, sabe, Uhum, assim, era importante aprender aquilo, assim. uhum, Para mim é a mesma coisa, né? Então, só que para mim a minha mãe me ensinava, minha avó também me ensinava. Eu fui morar fora para estudar e eu também ligava para minha avó, às vezes para pedir uma receita de comida, é, ou para saber sobre um produto de limpeza. Só que eu tenho dois filhos, né? Um menino mais velho e uma menina mais nova. Então, eu vejo a diferença neles já. Tipo, a minha filha com interesse de, tipo, me ajudar a estender uma roupa, me ajudar a fazer uma comida. Ela fazer isso, ela, mãe, posso lavar a louça? E é uma coisa que o meu filho zero interesse, então ele quer ficar o dia inteiro brincando de carrinho, de futebol. E assim, assim, uma habilidade inata de deixar as coisas espalhadas. Então, onde ele tira uma blusa, ele deixa, onde ele tira um sapato, ele deixa, né? E assim, custa para aprender. Então, para elas, eu tenho a impressão de que eu falo menos e ela aprende mais rápido. Para ele, é custoso, eu tenho que falar todo dia. Henrico, faz um favor para a mãe, guarda lá a sua roupa. Henrico, lembra que a mãe falou que tem que guardar lá na gaveta? Vamos aqui, ó, vou te ensinar a dobrar, tal, para você guardar. Então, eu tenho que repetir isso várias e várias e várias vezes. Então, é isso, né? Eu vejo essa diferença nas crianças. uhum, E também um ponto adicional, até no caso do Henrico, ele me vê fazendo as coisas, né? Então, eu e a Ju, a gente tem uma dinâmica de viagem a trabalho, e quando a Ju viaja, eu fico com eles. Então, eu faço comida, eu lavo a louça, eu organizo. Eu não sou uma pessoa que deixa as coisas pela casa, então ele não tem um exemplo masculino que ele me observa e fala, vou fazer igual ao meu pai. E um outro ponto também, ouvindo a Fabiana, e até algumas coisas que eu e a Ju a gente começou a conversar recentemente, eu vejo também que falta um pouco mais dessa sensibilidade de perceber e antes que tenha qualquer tipo de pedido, eu já faço algo, né? Mas realmente parece que, sei lá, esse radar é meio quebrado, tá? E para mim, isso acaba gerando essas situações de drama baixo. E o que me ajuda é quando a Ju fala: olha, tenho essa necessidade, você pode me ajudar fazendo tal coisa? Porque aí a gente vai para um acordo, um pedido, uma demanda, e eu tenho o maior prazer em atender. Só que quando entra no drama baixo do, pô, você não está vendo que eu estou precisando de tal coisa? Vem com um pedido, às vezes, de como se assim, pô, eu estou fazendo algo errado e que dentro de mim, não, eu não percebi isso, eu não fiz por maldade, eu não quero, sabe, te ver mal, eu não quero te ver tendo uma necessidade não atendida. Então, assim, quando a gente vai para esses acordos, eu percebo que é uma forma rápida de sair dessas emoções, assim, de raiva ou tristeza, porque um não percebe, um não faz, e a gente acaba indo para algo que funciona e se resolve, e beleza, a vida que segue, entendeu? vou voltar desde o começo e voltar para aí, então. O que, o que eu estou pegando dessa troca, dessa conversa, é de que é uma questão. Porque quando eu observo, muitas vezes quando eu vou olhar para o ser humano, eu observo a natureza como um reflexo. Porque a gente é natureza, a gente é animal igual todo animal e parte da natureza igual toda natureza. Eu não. Existem detalhes de cuidados ou de mudanças na natureza que variam de espécie para espécie, onde homens eles têm uma certa inclinação ou outra certa inclinação, e mulheres uma certa inclinação, né, fêmeas e machos, e da espécie de plantas também. Mas, no geral, ela não é. Ela pode ter pequenas inclinações, mas ela não é determinativa de papéis necessariamente. Ela não. Eu tenho sempre essa natureza que todos conseguem, tirando na parte da reprodução, cumprir papéis semelhantes, no geral, assim, na natureza, e ter a capacidade de fazer ambas as coisas, né? Me parece essa questão, pode ser, eu vi algumas distinções já no PM sobre.
o feminino arquetípico, ele ser o que traz o novo, ele cria o novo, ele é o tudo, o homem é o nada, e o feminino arquetípico, ele é o que cria o novo, ele é o que consegue descobrir novas coisas, ele é o que consegue trazer o arquiarcado, pelo menos no PM eles falam muito isso, assim, já vi o Clinton e Chloe trazendo essa distinção, que um homem ele não consegue inventar ou descobrir o arquiarcado, mas ele consegue parar espaço para uma mulher fazer isso, né? Mas isso se aplica em muitos lugares, não quer dizer que... Eu não sei se isso é verdade ou não, tá? Não tenho certeza quanto aplicada essa distinção é, ou se talvez um aspecto feminino dentro de um homem consegue descobrir ou não, enfim, não tenho total clareza sobre isso. Mas o que eu sei é que, sendo verdade ou não, isso sendo verdade não, mas isso sendo preciso ou não, o homem ele consegue aprender essas coisas. Ele consegue aprender a desenvolver o olhar, porque para mim não é sobre ter um radar quebrado, é sobre simplesmente não treinar nisso e talvez não dar o devido foco ou a devida atenção para isso. Então, mesmo que não tenha um exemplo em casa, a nossa cultura é cheia de exemplos de como um homem pode se comportar e o que pode ser esperado dele e o que pode ser esperado de uma mulher. Nos desenhos, nos filmes, nas músicas, em tudo, e na escola, na forma como as outras crianças se portam. Em todos os lugares tem esses exemplos que dizem que o homem pode ser mais desleixado e que dizem que a mulher tem que ser mais cuidadosa. Né? Esse é o exemplo patriarcal padrão que você encontra em todos os lugares. Então, me parece ser só uma questão de a mulher ele ter mais esse olhar para isso, me parece ser só uma questão de formatação, do que é esperado dela e logo ela vai cumprindo esse papel e do homem ser desleixado, do que é esperado dele ele cumprir esse papel. Agora a gente quer criar algo diferente do patriarcado, certo? A gente quer criar uma nova cultura. Para começar uma nova cultura, a gente precisa começar da onde a gente está, do X no mapa, de onde é. E a gente pode tentar criar uma nova cultura com baixo drama, ou a gente pode tentar criar uma nova cultura com alto drama. Tentar criar uma nova cultura com baixo drama é uma experiência bem chata, bem assim, não aproveitativa do que a experiência da vida pode ser. Porque baixo drama é isso, né? Baixo drama é chato, baixo drama é ficar brigando, baixo drama é não ter uma. São conflitos que não levam a algum lugar especificamente, são conflitos que convidam para mais conflitos, não uma experiência prazerosa. Então, se queremos criar a partir do autodrama, vale muito a pena lembrar que a gente está falando de responsabilidade radical. Então, para você que está aqui agora, mas para você que também está assistindo a gravação, criar uma nova cultura na sua relação referente a esses aspectos, do cuidado com a casa, cuidado com as crianças, cuidado com todos esses aspectos, é algo que, se a gente está no contexto de responsabilidade radical, é 100% a sua responsabilidade, independente se você é um homem ou se você é uma mulher. E esse é um dos tesouros da gente estar no contexto de responsabilidade radical. Porque se a gente estivesse num contexto de responsabilidade adulto, ia ser o quê? Ah, não, isso é 50-50% da divisão da responsabilidade para fazer isso acontecer. Então, o homem tem que aprender mais e estar mais aberto, e a mulher tem que é, falar mais com menos drama, explicar melhor. E aí tá justo, se os dois estiverem fazendo os dois passos. E o problema do justo é que ele entra nesse lugar de que muitas vezes ele não aceita a realidade como ele é ou como ela tá. Então, deixa eu refazer, eu fiquei muito confuso. Pera, eu vou refazer a comunicação. Eu tô querendo dizer algo e não tô conseguindo explicar bem. Você direto. Posso usar você, Kleber, e você, Ju, de exemplo? Então, se a gente estivesse no espaço e a Ju estivesse falando, eu gostaria de tratar esse aspecto na minha relação. E quero possibilidades do que pode ser feito. No contexto de responsabilidade radical, as possibilidades que vêm são 100% responsabilidade dela. 100% para fazer acontecer. Então, o que tipo de possibilidade ou portas ou distinções ia trazer para Ju? Eu ia falar, olha, Ju, maravilhoso que a sua raiva te dá clareza do que você quer. Você gostaria de você não ter que pedir, de não ter que ficar pedindo. Ou seja, você gostaria que tivesse um movimento do lado do outro para ser mais proativo em aprender sozinho o
que ele precisa fazer para cuidar da casa e tornar o que ela é. Se a gente faz isso com baixo drama, a gente faz isso a partir da vítima responsável. Eu tô fazendo, ele não tá fazendo, eu gostaria que ele soubesse, ele não tá sabendo, eu gostaria não ter que pedir, mas ele fica perguntando pra mim o tempo todo o que é pra fazer. Porra, que saco. Isso não era pra ser assim, era pra era para ele ter iniciativa, partindo sempre do lugar do baixo drama. Era pra outra coisa do que é que tá acontecendo. Se vamos no lugar do alto drama, isso está acontecendo, essa é a realidade, esse é o fato. O que eu quero? Eu quero que ele tome mais proatividade. Porque pelo que eu entendo a sua raiva, Ju, ou que eu entendo a sua raiva, Fábio, não é que você quer que ele faça isso agora, ou que ele dessa vez lave a louça porque você pediu, ou que ele dessa vez lave a roupa. Você quer que você não precise pedir, você quer que é, tome proatividade por isso. Se essa é uma necessidade sua no contexto de responsabilidade radical, essa é a sua responsabilidade 100%. Então, se você vai no autodrama, você não vai no lugar de que deveria ser diferente do que é agora. Mas você vai no lugar, ok, como eu crio isso? E ao invés de ser uma conversa sobre o problema, é uma conversa sobre possibilidades. Como eu crio isso no meu relação? Por exemplo, uma conversa onde ela não vai começar com, poxa, que saco, eu não queria ter que ficar pedindo, você não vem aqui, isso não devia ser assim. Mas ela começa de um lugar, olha, tem algo no nosso relacionamento que não está funcionando para mim. Eu estou conseguindo formular isso em palavras de forma responsável só agora. Eu percebo que eu vim fazendo uma vítima responsável de outros jeitos até então. E eu tenho uma proposta, as coisas que são inegociáveis para mim, são muito importantes e eu quero que elas mudem agora na nossa relação. Eu gostaria que, mas tá vendo que não vem do lugar de que deveria ter sido diferente. É o que você quer. Eu gostaria que fosse que você desenvolvesse um olhar de maior proatividade para as coisas que precisam ser feitas na casa. Eu gostaria que você, que nem você aprende a fazer, sei lá, dá um exemplo que cada um deles gosta, que nem Kleber, você aprende a fazer bateria e aprende suas coisas por conta própria, sozinho, e estuda e desenvolve. Eu gostaria que você tivesse a mesma dedicação de aprender sozinho, sobre os cuidados da casa. Você me observasse mais as coisas que eu faço, você agisse mais para mexer. Se quiser, eu posso fazer um tour agora com você explicar, mas eu vou explicar só uma vez. Então você guarda bem cada uma das coisas para você poder não ficar repetindo a mesma pergunta para mim ou repetindo a mesma dúvida. Se você me perguntar o que você não sabe, eu gostaria que você ouvisse com muita atenção para que eu não repita depois de novo. Isso já vire uma coisa que você acopla. Então, temos um acordo, é isso. E aí você pode negociar a intimidade. Ele pode falar que não, por conta de X, e aí é uma negociação de intimidade. Ao ponto que tanto você negocia a intimidade, quanto que pode chegar um momento onde você entende se você quer estar no relacionamento com essa pessoa ou não, dependendo das negociações de intimidade que você tem. Porque isso é algo que sempre está aberto quando se negocia intimidade. Se a pessoa que ele está conversando, ela não está aberta a certas coisas que são inegociáveis para você, isso pode levar a um término. Isso está em jogo, mas enfim, é uma negociação de intimidade partindo do lugar de autodrama. Então, isso seria o que eu traria para você, por exemplo, Ju, se a conversa fosse só com você. Porque a responsabilidade radical, ele é o poder de só um dos lados poder criar o que quer, independente do outro. Agora, mudando, se fosse o Kleber falando, que eu não ia falar nada sobre o que a Ju precisa ou não precisa fazer, ou sobre a Ju assumir, entrar no papel de vítima ou não entrar, porque é responsabilidade radical. Então, se você tem vontade, Kleber, o que que eu falaria para você? Seria como você pode, independente do baixo drama, não importa para sempre, assim, não importa. Independente do baixo drama que alguém estiver fazendo para você. Se a Ju vir fazendo um baixo drama ou não, se ela vier aceitando ou não aceitando o que é, se ela vier fazendo um papel de vítima responsável ou não, independente disso, como você pode ouvir o que o outro está dizendo e não se enganchar, porque o que eu estou ouvindo é que você fica enganchado como se você está errado, e você tenta se defender e tenta provar que você não está fazendo nada de errado, que você é um bom pai, que não tem por que ela está falando o que ela está falando. Só que aí você está perdendo a comunicação real. Porque por trás de qualquer coisa em cima tem uma comunicação que gostaria que. E eu suspeito que ela até já tenha dito essas palavras. Só que você se enganchou em outras coisas que vieram com. Eu gostaria que eu não precisasse pedir e você tivesse mais atenção para isso. Então, o que você pode fazer é ouvir o que está chegando, independente do que vem, descodificar para entender qual é a real comunicação por trás, não qualquer outra coisa, o que realmente quer ser dito, repetir aquilo que você acha que quer ser dito de volta.
Então eu estou ouvindo que você gostaria que eu não, que eu fosse mais proativo, que eu não pedisse para você. E a pessoa vai dizer, sim, porque você fica fazendo, aí pode entrar mais outros dramas, mas e aí você não fica fisgado e entende, ok, então pelo que eu entendi que você me disse, você quer que eu fique mais atento a aprender sozinho, coisas, por exemplo, como a da lavanderia, coisas, por exemplo, como a das crianças, e não só cuidasse mais, e não só. Se você puder, eu acho que você vai sair, né, Fábio, que você está me dando host. Se você puder, talvez se ligar a câmera e só deixar aberto por causa da gravação, porque senão vai cortar a gravação no meio. Mesmo que você desligar a câmera e não esteja mais presente, é possível? Tá, sim, eu vou sair, na verdade, porque meu companheiro tá me mandando várias mensagens, ele quer falar comigo e eu sinto que eu preciso conversar com ele agora. Ok, Então eu vou precisar do meu celular, mas eu vou abrir o computador e vou entrar. tá bom, obrigado. Então, você tira essas, você ouve para além das camadas de comunicação do que for, colhe a mensagem e colhe o feedback que tem para você, porque sempre quando uma mulher está falando com você, por mais que ela tá com raiva, por mais que possam ter emoções, por mais que tenha baixo drama, tem algum tesouro que você pode pegar disso. Às vezes é um tesouro pequeno, porque tem muito drama em volta por uma coisa que pode ser um feedback pequeno. Ou às vezes é um maior e tem só um pouquinho de coisa em volta. Ou às vezes, então, você pode tirar essas camadas e ver aquilo que você pode pegar e aplicar aquilo e aprender e crescer com aquilo e construir a partir disso. Então, isso seria o que eu falaria, por exemplo, para você, Kleber, para qualquer outro homem nessa circunstância que estivesse assistindo, e o convite, né, de assumir mais responsabilidade. Porque acho que uma cultura no arquiarcado de parentalidade, ou uma cultura no arquiarcado de relação, e do papel também como pai e mãe, é onde a gente muda essa questão cultural de que é mais papel da mãe ou é mais papel da mulher de cuidar de certas coisas, ou tá mais na responsabilidade dela. Mas entra num lugar onde o homem pode, porque ele é capaz, onde ele pode desenvolver essas habilidades de ser mais zeloso e mais estudioso e mais cuidadoso das necessidades básicas até necessidades mais complexas. E aí, é claro, podem ter detalhes onde a mãe ou o pai vão ter mais talentos em se desenvolver. Mas isso não é uma questão de homem e de mulher, mas de pessoa diferente para pessoa. Porque pode ser que a mãe é uma mãe super aventureira e o pai é um pai mais caseiro, e aí a questão de levar filhos em aventuras vai ser algo mais da mãe, ou pode ser vice-versa. Então, isso vai é, variar de relação um para outro. Então, vai ter, claro, aspectos, mas eu acredito que no arquiarcado, o cuidado o cuidado básico da criança, o cuidado básico da casa, o cuidado básico, ele vem os dois tomam 100% de responsabilidade por isso. Os dois tomam responsabilidade radical e é trabalho do homem desenvolver, trabalhar mais, estudar mais para que ele possa estar atento para essas coisas e poder observar essas coisas. Sabe o que eu acho que é ouro aqui dessa conversa? É que às vezes, quando nasce uma criança, o homem e a mulher viram pai e mãe e acabam esquecendo que existe ainda um papel como parceiros, né? Do tipo eu, Juliana, nutrindo a minha relação com o Kleber e o Kleber nutrindo a minha relação comigo. E nesse momento a gente se desconecta, e nessa conexão e desconexão é que acontecem os baixos dramas, o você devia ter feito, eu pensei que você pudesse isso, e vem todas essas falas carregadas aí de baixo drama. E aí uma coisa que a Fabiana traz, que é uma coisa que a gente está tentando muito desenvolver no nosso relacionamento, porque esse último mês para nós foi um wake-up call, assim, que é no sentido de, olha, a gente também vai estar amparando o melhor espaço das crianças à medida que a gente se observa com mais atenção e a gente se cuida um do outro. Então, olha para mim, cuida de mim com cuidado, eu vou cuidar de você com cuidado. Quando você ficar doente, eu vou fazer um chazinho para você, eu vou permitir que você descanse e eu gostaria de receber o mesmo. Entendeu? Porque eu não me sinto cuidada. Depois que eu virei mãe, eu sinto que eu tenho que carregar o mundo nas costas, que eu tenho que ser forte, que eu não tenho direito de adoecer.
Então, não, eu posso adoecer, porque eu tenho meu parceiro, e o meu parceiro é meu parceiro, tá comigo para tudo, no bom, no mal, no que é alegre, no que é triste, em qualquer momento. E a gente tá junto. E aí, nesse momento, eu me sinto nutrida. E quando eu tô nutrida, eu posso ser uma melhor mãe. Então, eu posso amparar espaço de um lugar de neutralidade, entre aspas. Não neutralidade, mas sentindo os meus sentimentos de uma maneira equilibrada, assim, sem ir para os extremos de nenhum dos outros e de repente amparar, não conseguir amparar um espaço para a hora que os meus filhos estiverem emocionalmente precisando de mim, entendeu? Mas isso é um ajuste assim muito fino e que precisa ter muita consciência e presença, porque senão vai cada um para aquilo que é mais fácil de estar. E aí a vítima responsável realmente surge no ambiente e aí o negócio começa a degringolar com força. Então eu acho que isso é uma coisa que tem acontecido conosco também. Uhum. O que eu escuto você dizer, Ju, é que para você fica mais fácil, é mais gostoso, facilita mais o seu processo de estar relaxada no seu sistema nervoso e de amparar um espaço consciente se você está tendo isso, esse Uhum. cuidado, esse zelo na relação. E que é algo que É, você gostaria, que você gosta e que você anda negociando com o Kleber sobre isso, certo? sim, Eu só certo. reformulei desse jeito porque o quê? Porque o jeito que você falou atrelava uma coisa à outra, como se Hum, por natureza fosse dependente de, disso acontecer para você ser... E é a mesma coisa que a gente falou no último encontro sobre sim, da água e a nuvem, que é se você sim. acredita, se você cria a história de que é dependente, então você começa a criar o caminho a sinapse no seu cérebro de que se eu não tô tendo isso, então tá tudo bem, então tá ok eu não amparar espaço, ou eu deixar sair as coisas, ou eu agir como uma vítima. Não, a vítima inconsciente ela não surge, eu trago ela, é uma escolha que eu tenho a qualquer momento, independente se eu tô com sede, independente se eu tô morrendo, tô sem um braço, tô, enfim. Entrar com essa coisa de que é sempre uma escolha permite que a gente possa fazer coisas sobre-humanas e ainda assim viver muito feliz, mesmo às vezes quando a vida sai muito do controle, né? Então só trago essa porta, mas fico feliz que vocês andam negociando isso. E é isso, né? É, cara, negociar intimidade, relação, quando você sai a partir de um lugar de autodrama, que é não de que o outro já deveria saber como você gostaria que ele fosse, ou que o que você gostaria que ele fizesse, ou deveria ser do jeito que você quer, abre tanta mais porta para uma relação extraordinária, porque muitas vezes é, percebo que se quer algo do outro, mas se espera que ele faça sem a comunicação. E aí isso vai só criando drama, um drama que vai afastando mais o outro de ser aquilo que a gente gostaria, ou de estar aquilo, né? Então, é lindo quando a gente pode entender que cada um de nós tem linguagens do amor diferente, cada um de nós tem coisas que se importa diferente, e que a gente pode pedir, negociar com o outro e ser muito grato se o outro cede para fazer para a gente uma linguagem de amor que é nossa. Você já está dizendo o te amo dele pra gente do jeito dele, mas que a gente está pedindo para ele dizer te amo pra gente na nossa língua e ele está escolhendo fazer isso. Então, vira uma gratidão começa a circular forte na relação. E tem uma outra coisa também, né? É, olhando para esse negócio da mulher, da cultura moderna, né? Eu, ah, eu tenho uma visão, e eu acho que outras mulheres também, de que para ser uma mulher forte dentro da cultura moderna, você precisa ser uma mulher, entre aspas, que vai aos poucos se masculinizando, às vezes nas pequenas coisas. Então, eu passei, né, durante muito tempo, a aceitar menos gentilezas. Eu fiz uma profissão que é bastante masculina, então eu sou zootecnista de formação, eu trabalhei muito em fazendas, né, então num ambiente muito masculino, e isso acabou também me trazendo essa masculinização no sentido de aceitar menos cuidado, aceitar menos gentilezas. E isso, então eu comecei pensando nesse negócio de responsabilidade radical, não é sobre o Kleber, é sobre mim também, né? Como que eu, nos outros momentos que eu me relaciono com outras pessoas, eu também estou permitindo
esse cuidar, né? Esse olhar da outra pessoa, do cuidar de mim, de me oferecer, de amparar um espaço para mim, de escuta às vezes, de um abraço carinhoso, de repente, né, a pessoa ali do hotel tirar a mala do carro para mim. Eu posso fazer aquilo, mas por que eu não posso aceitar aquela gentileza? Então, eu também comecei a observar que não é só na minha relação com o Kleber, entende? É na minha relação, em como eu me relaciono com o mundo. Então, à medida que eu vou permitindo esse espaço no mundo, o Kleber também tem lugar para entrar nesse lugar, né? Então, um pouco disso que tem sido as minhas reflexões das últimas semanas. Hum, hum. Quando eu escuto você, Ju, para mim faz muito sentido você estava falando sobre você aprender a se abrir, mas quando você fala essa última parte, toca um apito para mim, que parece mais uma história meio viajada sobre, se eu me abrir um pouco mais, aí então o Kleber vai ter mais espaço. Era por isso que o Kleber não estava vindo. Não, o Kleber não estava fazendo porque não teve uma negociação entre vocês e porque ele não percebeu isso. E se você abre espaço para essa coisa meio viajada, do então vai abrir um espaço, ele vai poder, você perde chão na realidade para negociar com ele, entende? Para Sim, falar, olha, completamente. entendeu, né? É. Então, é valioso. Eu acho que faz sentido que tenha essa, o que você falou no começo, que é você percebe que você está se impedindo de ser cuidada fora, e isso, e você gostaria de mudar isso, mas é muito esse cuidado, né? Responsabilidade radical não tem a ver só com a gente mudar só dentro da gente. Responsabilidade radical tem a ver com assumir responsabilidade para mudar coisa com as outras pessoas, para mudar comportamento às vezes das outras pessoas, para mudar ações dos outros. Mas quem está iniciando para isso e fazendo isso de forma com alto drama e não com baixo drama, sou eu. E aí daí que vem a responsabilidade radical, porque é eu que estou fazendo a ação. Não quer dizer só que eu vou mudar. É isso, assim. As mudanças, elas acontecem, como eu vejo, em duas camadas. Ela precisa acontecer primeiro dentro, mas ela também precisa acontecer fora, para a gente ser prático em fazer as coisas acontecerem. Se tentar mudar fora sem mudar dentro, é claro que impede. É que nem você não achar que você é merecedora de carinho e cuidado, e aí você pedir para o Clever te dar mais carinho e cuidado, e você impedir ele de te dar. Aí é claro, não funciona, porque não mudou dentro, está tentando mudar fora. Mas mudar dentro ele é importante como um primeiro passo, mas também precisa mudanças fora, também precisa essa ação fora. Isso ainda é responsabilidade, né? Então, acho que são fatores importantes, assim, é que nem, ok, quero acessar mais a raiva consciente, quero sentir mais coragem de colocar meus limites como mulher, quero sentir mais coragem de é, entender que eu tô no mundo agora que tem vários perigos e várias coisas, mas quero ser uma mulher mais perigosa e tá segura comigo mesma para fazer certas coisas. Ok, então uma mudança interna é muito importante. Você fazer PCS sobre isso, você curar traumas e dores do passado, você liberar espaço. Mas uma externa também é importante. Você aprender defesa pessoal, você fazer um pouco de luta, você ter um pouco de. Fazer algo externo que te dá uma confiança também dentro de você, de que você até um certo ponto se cuida, ou que você sabe o que fazer, ou que usa seu medo para se desenvolver. Então, é muito importante não negligenciar as ações também práticas. Nossa, eu quero compartilhar que me dá um alívio, assim. Algo em mim relaxa quando eu escuto isso, porque eu percebo um movimento meu de ir muito para esse lugar, de assumir a minha responsabilidade dentro. Ah, não, então isso está acontecendo, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que mudar em mim. E, e eu tenho percebido isso e tenho feito mais esse movimento de ir para fora, mas é bem recente para mim essa percepção de como é forte isso de tipo que não é uma responsabilidade radical real pelo que você está falando, né? É uma Hum. parte, é uma responsabilidade, o que seria uma responsabilidade adulta? Acho que é só uma interpretação do que responsabilidade radical quer dizer. Acho Uhum. que é só Seria porque é uma questão de porque responsabilidade radical não é sobre você fazer certo, porque a gente sempre aprende um novo jeito de responsabilidade radical. É só sobre a postura de que você vai assumir. Então, era uma responsabilidade radical
até você Uhum. descobrir a distinção de que tem mais do que pode ser feito. Tem Aí um passo a mais, né? é uma nova Uhum. dimensão. Então, você vai descobrindo a responsabilidade radical com o passar do tempo, né? Você vai descobrindo novas coisas. Mas é isso, né? É saber que tem as duas dimensões. Então, se é o sentimento que você está sentindo, é só para fora, é uma coisa que precisa ser feita fora. Pronto. Se é uma emoção, não é só para dentro. Se é uma emoção, é o primeiro movimento para dentro. Então, eu não vou tentar resolver fora, eu estou com uma emoção. Eu vou para dentro, faço um PCE. Depois do PCE, agora eu tenho sentimento na minha mão. Agora eu posso fazer para fora. Entende? Então, Uhum. às vezes pode ser que faz sentido. Você está no meio de uma emoção ali, você fala. Você sabe que tem algo que precisa mudar, mas você está com uma emoção e você não consegue sair do baixo drama e da emoção. Ok, eu vou pausar e vou para dentro antes, para cuidar dessa emoção, para que eu possa ser mais efetiva na minha comunicação e negociação. Mas depois de fazer a emoção e para processar, eu posso vir com a nova clareza, com um novo espaço, com sentimentos para continuar a mudança que precisa acontecer fora. Porque muitas vezes algo te dá uma emoção, mas começou com um sentimento que é muito menor do que a emoção, mas ainda é um sentimento válido. Então, tem um a pessoa, seu companheiro, ele não deixa as roupas espalhadas por aí. Ok, tem uma raiva. Pode ser que seja só uma raiva de sentimento, e aí você utiliza. Ou pode ser que é uma raiva emocional sobre o que ficou com você da sua infância, vendo o que seu pai fazia e como sua mãe sentia, e aí tudo acúmulo. E aí não é responsabilidade do seu companheiro, é a sua raiva emocional acumulada do passado. Então você cuida disso, mas depois que você cuidar, ainda vai ter aquela porcentagem de raiva presente, clara para você utilizar. Uhum. Muito bom. Nossa, eu tô percebendo que você tá me dando uma chave, assim, que eu nem sei direito aonde. É como a sensação de que ela entrou em algum lugar que eu nem sei aonde muito bem, mas uma sensação que eu tenho uma percepção de que eu tenho um mundo interno muito rico, mas é como se eu não conseguisse colocar isso pra fora. Agora a sensação que você tá me dando uma chave pra algo circular, assim, dentro e fora. E um monte de coisa que tem dentro de mim poder fazer esse ciclo, assim. Uhum. E eu quero expressar um outro sentimento quando você trouxe uma fala que eu senti medo quando eu ouvi que você disse que nessa nova cultura do arquiarcado, a parentalidade, ela ela não tem mais a ver tanto com papéis. Ah, isso é masculino, isso é feminino, isso é papel da mãe, isso é do pai, mas é um contexto de responsabilidade radical e de diferenciação entre pessoas, mais do que entre gêneros. Uhum. Uhum. E quando você disse isso, eu senti um medo é, por não ter uma distinção é, em um período específico dessa parentalidade, que eu vejo que é, Fala aquilo da mãe até os 7 anos cuidar da criança e o pai depois dos 7 levar a criança para o mundo. É isso que você está falando? não só, nem sei se até os 7, mas eu diria assim, mais nesse início até da vida, sei lá, até os 3 anos, assim, que eu vejo o papel da mãe num lugar e o papel do pai num outro lugar e importâncias diferentes, assim. Então me deu um Sim. medo só de não trazer essa distinção como Uhum. no início da vida a figura materna ela tem uma importância, né? Essa conexão entre a mãe e o bebê tem uma importância e que vai se diluindo. Aí o que você traz faz sentido para mim conforme essa criança e essa parentalidade vai evoluindo assim no tempo, Uhum. né? De ir igualando Uhum. esses papéis. Sim, eu vejo que tem coisas, é claro, o pai não consegue amamentar, né?
ou não, ou a criança cresceu também ali no útero da mãe e é um contato do conforto que ela vai ter ali no começo, maior, né? Mas o que eu tô falando é sobre a responsabilidade das coisas. Independente de que quem amamenta a mãe, o que acontece se o pai assume responsabilidade radical pela amamentação? Entende? No sentido de ele não pode amamentar, mas ele ainda pode Uhum, assumir responsabilidade radical por isso. Que é Uhum, como ele pode checar toda hora que a criança precisa, como ele pode apoiar a mãe em tudo que for necessário para a amamentação acontecer da melhor forma. O que que ele uhum, pode fazer para, sabe, cuidar da alimentação, o que que a mãe vai comer que isso afeta a amamentação. Cuidar do que precisa ser comprado para que ali seja cuidado, que roupa vai ser mais confortável para ser utilizada. Então, essa questão tem papéis que, que, que a mãe ou que só a mãe vai conseguir fazer, né, por questão biológica de corpo e etc. uhum, Mas isso não impede o pai de assumir responsabilidade radical por isso. E uhum, como na cultura que a gente vive isso não acontece, dá essa coisa de, ah, não, então só a mãe pode fazer a responsabilidade dela. E aí a mãe fica sozinha nesse lugar, né? uhum, Com essa missão, com essa função. Então, esse lugar da responsabilidade radical é que ambos podem assumir responsabilidade pelas mesmas coisas. Tem coisas que biologicamente um ou outro vai poder fazer só, e tem coisas que, por pessoa, aí não por gênero, também vai ser diferente, porque a criança, pode ser que a criança ela vem com uma super inclinação à luta, e pode ser que a mãe gosta de luta e o pai não gosta nem um pouco de luta. E aí, sim, isso, a pessoa que vai levar, vai acompanhar a criança nessa essa inclinação natural que ela tem da aventura que ela quer fazer. Como uhum, pode ser que, sabe, a mãe não gosta muito de sair, a criança gosta muito de sair para se aventurar. E é uma coisa que o pai tem uma natureza maior. Mas esse pai, não é que pais no geral, esse pai específico tem uma natureza. E aí ele leva. Então, vai ter sempre uma coisas que um vai poder oferecer melhor que o outro, vai se divertir mais oferecendo que o outro. Mas ainda assim, todos podem assumir sempre 100% de responsabilidade pelo aspecto, entende? uhum, Enfim, tem pessoas que dizem, né? O próprio PM ele dá uma distinção clara entre o homem e a mulher, sobre a mulher ser o infinito e o homem o amparador de espaço. E eu ainda não encontrei aplicações práticas é, que me mostrem assim quanto na prática, no amparamento de espaço para uma criança, essa distinção se aplica e tem pé no chão e vale colocar algo do pequeno, porque sinto que talvez uma distinção sendo descoberta ainda. Acho que quando você divide essa coisa de natureza feminina e natureza masculina, corre o risco de cair no patriarcado. E que o patriarcado, como o patriarcado se relaciona com a divisão. Já não, a mulher é mais caseira, o homem vai eu ter mais percebo que força, etc. o meu medo estava me alertando só também num lugar assim de, sabe, não jogar a água e o bebê fora. De tipo, que tem Sim, coisas. Porque sim. eu percebo que, né, esse medo de talvez alguém ouvir isso e achar que não, que pode então tudo ser feito igualmente, e isso Não, principalmente no começo, mas sim, não, tem sim, coisas que. sim. E eu me vi no começo da minha maternidade caindo um pouco nesse lugar que eu também acho que tem a ver com o patriarcado. Que é, não, vamos dividir aqui, então agora a gente tem um filho e agora a gente vai dividir como se fosse matemática. E não, né? Fui percebendo que, principalmente nesse começo da vida, tem um papel materno ali, biologicamente, que não. Claro, a gente tem mil cenários possíveis, mas não tem substituição. Sim, e é muito valioso isso para mim na paralelo de tirar essa visão de divisão, porque a visão de divisão, ela é um lugar medíocre, ela é um lugar de tem isso que a gente precisa fazer, e aí vamos dividir e pronto, tá pago, tá feito. Tipo, não é Uhum. academia, entendeu? Cuidar de uma criança que você faz ali 1 hora todo dia e tá Porque pago. não é time, né? Para mim, Tu- é uma colaboração. O que que acontece se tem rola uma. Se ao invés de existe aqui 100% da responsabilidade da criança e a gente divide 50-50, o que acontece se a gente faz 100-100, sabe? A gente É faz muito ser bom. 100% responsável por tudo e eu 100 por tudo e a gente descobre o que isso Contar. é, sabe? Tipo, Uhum. aí é uma multiplicação, a criança tem uma abundância de amparamento de espaço, né?
É o caminho que a gente está tentando ir, eu e o Kleber, é isso. Ó, eu dou meu 100% em todos os aspectos, com a minha visão. E você dá o seu 100% em todos os aspectos com a sua visão. Vamos ver como é. E assumir responsabilidade radical é você assumir responsabilidade pelo que você não sabe também. Isso é importante. Se você fala, eu vou dar 100% com a minha visão ou com o que eu sei, não é uma responsabilidade radical, é uma responsabilidade alta. Eu tô dando 100% com o que eu sei. Responsabilidade radical eu dou 100% com o que eu sei e eu vou aprender o que eu não sei para poder dar 100% com isso também. Entende? Muito bom. É uma distinção muito valiosa, porque senão é isso, né? Se a mulher foi treinada para desde pequena para observar as coisas, os detalhes da casa, os detalhes da criança, e o homem não, ela vai dar 100% e vai fazer tudo, e o homem vai dar 100% dele e não vai fazer quase nada porque ele não tá vendo o que tem que ser feito. Tá Eu, vendo? eu ia até trazer isso como exemplo, Primo. assim, de como e- esse caminho acaba alimentando a vítima inconsciente às vezes. Se tu tirar esse combustível, assim, esse alimento da vítima, porque um ponto, né, a gente fala muito, que o homem, né, não tenha esse preparo, esse para várias coisas, mas tem um ponto, eu acho que do feminino que fez muita diferença no meu processo, foi o de soltar o como as coisas são feitas e o timing que elas são feitas, né, entre o casal. Então, isso fez uma diferença muito grande, porque eu me colocava como o salvador, então assim, pai e mãe do enteado, mas não precisava fazer tudo, ninguém estava pedindo. Eu que não dava o timing e o espaço, e eu queria que as coisas eu sei fazer, né, eu dou conta de fazer mais rápido, desde as coisas mais simples às mais complexas, assim, desde coisas em casa, quanto a cuidar de questões mais complexas escolares e tal, né, na relação com a escola. E conforme a gente vai soltando isso e abrindo esse espaço, porque é isso, né, se tu tem essa confiança que o outro tá no 100% também e ele tá disposto a aprender, tu tem que deixar essa curva acontecer e aceitar que não vai ser da tua forma, né? E isso precisa para mim, eu precisei de muito processo assim de consciência, de respira, né? E dar o tempo, mas a transformação foi gigantesca, assim, né? Valeu muito a pena, assim, né? Dar esse step back, dar um passo para trás e deixa a coisa acontecer agora e vai dando esse espaço quando tem esses combinados, né? Que sabe que é dois 100% juntos, né? E num outro processo, quanto bebê, quando eu tive minha filha, eu precisei muito do meu marido para amparar espaço, amamentar, banho, coisas bem básicas que, é natural, toda mulher. Cara, não foi fácil, natural. E se não fosse ele amparando esse espaço, eu acredito que eu não teria conseguido amamentar minha filha, que eu amamentei 9 meses, assim, e foi um processo muito amparado pelo meu marido, assim, esse lugar de cuidado, assim, né? Então, é muito dessas combinações e da gente ir se conscientizando, né? Até onde eu preciso do outro, eu abro espaço, né? Para isso acontecer. Só um comentário aqui, Leti, eu gostei muito do que você disse, até recentemente um exemplo que aconteceu foi legal, né? Eu lavava a cabeça da Paola, a Ju, pô, mas o cabelo dela não tá solto, não tá de uma forma assim, assim, assado. E aí teve um dia que ela mudou e falou assim, será que você não tá colocando muito shampoo? Eu falei, puxa, eu acho que sim. Aí eu fui adequando e agora, assim, não tá do jeito que eu acho que ela faz, mas tá de um jeito que ficou ok para ela. A gente até ficou fazendo brincadeira essa semana, assim, que eu tinha lavado e secado. Eu falei, olha como os cabelos dela estão sedosos, olha como tá legal, não sei o quê. Então, eu acho que esse lugar da mulher também ir aceitando uma coisa assim, eu tenho cabelo curto a vida inteira, né? Nunca tinha lavado um cabelo comprido, nunca tinha secado um cabelo de mulher, né? Então, a abertura do fazer e errar, entre aspas, né? Mas assim, fazer e ir aprendendo, 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 esse timing que você está mencionando de ter o respeito também, ele é muito legal de ter esse espaço, entendeu? Então, isso é uma coisa muito bacana que você trouxe que está acontecendo agora e ela é muito bacana de ter esse teste, né?
e fazer, e ir aprendendo, e ir melhorando, enfim. Mas o Um ponto convite é para uma abertura, né? É uma abertura para tipo assim, será que ela tá me criticando ou será que tem um ponto de verdade nisso? Porque a princípio ficava nessa lá, tá criticando a forma que eu lavo, mas eu observava que o cabelo ficava emplastrado. Eu falei, mano, o que será que tá acontecendo que o cabelo fica emplastrado? Comecei a pensar, eu falei, pode ser a quantidade de shampoo. Então, assim, é sair desse lugar de, ai, tá me criticando, e ir para um lugar de, deixa eu pensar, o que tem por trás disso, que é o negócio do decodificar, né? O que quer dizer, o que significa? Como você faz, né? Um negócio de, deixa eu ver como você faz para ver se eu tô fazendo parecido, ou algo assim, não sei. um convite sobre esse aspecto. A gente falou isso em outros encontros, que é sempre tudo que a gente está falando aqui, que a gente falou hoje, sobre não, sobre ir no autodrama, sobre fazer os pedidos, sobre negociar a intimidade, quando ele é referente à criança, há de se lembrar que ele é a respeito do que ela realmente precisa e não das coisas da minha caixa. Então, sempre que a gente vai falando sobre isso, é para a gente partir desse princípio, né? Observação e não sobre o que é da minha caixa. Porque a gente tem muitas coisas na nossa caixa sobre o jeito certo de educar uma criança e de cuidar de uma criança, e tem coisas que a gente tá falando. Não estou falando desse caso, Ju, não estou falando desse caso, só para avisar, porque realmente é uma observação ali do cabelo, mas falando no geral, só para quem está vendo a gravação também. No geral, o negociar a intimidade, ele acontece e é o 100% de responsabilidade de cada um dos pais, não para fazer do jeito que a mãe acha que tem que ser feito, mas para fazer daquilo que a criança precisa e que vocês vão descobrindo que a criança precisa, e que a realidade vai mostrando que ela precisa. E sobre o que você comentou, Leti, e que você falou, Kleber, existe um processo natural, né, de espera de aprendizado. Mas também, quando você começa, eu acho que tem como você não fazer um baixo drama, que deveria ser diferente que fazer alto drama, mas ainda assim ter uma certa cobrança, uma certa, assim, olha para isso com uma certa pressão de que do outro assumir uma responsabilidade por algo que era um papel dele e que ele não cumpriu por estar no patriarcado até agora. E esses sentimentos, eles podem ser para. É que nem, por exemplo, vamos supor, você tinha que treinar Kleber para uma banda, uma coisa de música. A sua banda de rock, sei lá. E aí você é o baterista e você tinha que treinar. Cara, se você não treinou por conta própria, mesmo que não pararam e não te ensinaram, mas se você não treinou por conta própria, não fez, não estudou por vários meses, e aí tá chegando e o show é daqui a uma semana, ok, posso não fazer um baixo drama e não ficar me batendo sobre isso. Mas tem uma semana e eu tenho responsabilidade porque não treinei todo esse tempo. Isso que estava ao meu alcance, independente de eu estar vendo ou não que estava ao meu alcance, não treinei, então eu vou me dedicar mais do que simplesmente agora vou começar a aprender a música. Não, o show é em uma semana. Eu vou me dedicar ao que precisa ser para cobrir porque eu não fiz, né? Então, assim, quantos anos tem a sua filha, Kleber? Em 3. 3, ok. Então você tem 3 anos e agora você está começando a pesquisar e olhar sobre como é lavar o cabelo de uma menina, então a água está batendo na bunda já. Já era um assunto que no arquiarcado você teria pesquisado enquanto a Ju estava grávida, sobre o que é limpar o bumbum, limpar as partes íntimas, sobre o que é lavar o cabelo, sobre o que é. Entende? Então, tem como não fazer um baixo drama, que é, não vou me bater, não é que eu estou fazendo errado, não é que eu deveria fazer de outra forma. Mas ok, agora eu vou assumir uma responsabilidade radical e vou me dedicar mais do que o comum, mais do que agora eu vou começar a aprender, mas vou. O que é tudo que eu preciso aprender que eu não. Tudo que é no contexto de responsabilidade radical, tudo que no arquiarcado já está no meu escopo de tomar responsabilidade, que é tudo sobre o cuidado básico da criança, que eu ainda não sei bem, ainda não tenho certeza. Para que serve o condicionador mesmo? Pera, vou estudar. Para que serve o condicionador? Como que cuida da parte íntima ali? Tananã, como que faz as unhas certinho? Como que... E não só o jeito que as pessoas dizem que é o certo, mas o que precisa de verdade ser feito, né? O que de verdade é mudava. Então, esse seria o convite que eu faria com que a Leti, com que a Cleber trouxe, porque é isso, né? A quantidade de pais também que estão vendo a gravação agora e que os filhos têm 7, 8, 9, 10, 11, 12 e ainda não se atentaram para isso,
não é só um começar a aprender agora solto, né? É um, rapaz, bota a bunda na cadeira e vai, porque o show é amanhã, né? Então, Muito bom. Ô, Israel, eu vou precisar sair, infelizmente, mas eu sim, queria deixar uma pergunta aqui, não sei se vai dar tempo, que é o que ficou na vez passada, que eu tenho muita dúvida, assim, que é sobre o que que é educar comportamento e o que que é matar a essência da criança, entendeu? Então, de importante. Uhum. diversas formas, assim. Então, essa é uma que eu não quero deixar Sim. esquecer. A gente talvez possa discutir a semana que vem, mas isso para mim é uma necessidade latente, Sim, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer semana que vem, tá? discutir isso e discutir sobre o que os grandes mestres da humanidade tinham sobre educação, perspectiva deles. Tá, Mas para isso, eu preciso que vocês cheguem no horário e num tá, ambiente que dá para acontecer. A tá, causa. Então, tenta fazer de casa, Ju, se tá, possível. Organiza as coisas, porque aí a gente tá com câmera ligada, com som, e a gente tá no horário também. E quem tá. não veio hoje também possa vir, porque eu queria começar hoje a conversa dos mestres, mas quando a gente começou tinha 4 pessoas só na sala. E não é gente Hum, suficiente para a gente fazer esse papo com toda a inteligência coletiva acontecer. Então, show. convido todo mundo que quer ver esse espaço mesmo florescer, a gente chegar no potencial dele. Vamos se organizar para chegar no horário, chegar um pouquinho antes das 11 e para estar no ambiente propício, porque vai nascer papo, se a gente está gostando do papo agora, vai nascer papos muito mais legais se a gente cuida do espaço para que ele seja, tire todo o potencial dele, né? Tá bom, é isso. Você sobe a gravação então, Ju, do encontro de Subo, hoje? Aí a subo, Fabi manda pra subo já gente, hoje. Tá. beleza? Manda faz a capa. E Kleber e Led, vocês fizeram já o resumo da última, não? Eu ainda não fiz o áudio, ele tá muito ruim. Eu tô tentando organizar o áudio porque eu pego um pouco de AI para me ajudar a estruturar o texto e depois eu venho fazendo. Tá, tá. Vê se você Eu, consegue, se conseguir ajeitar da semana passada para essa. E essa daqui, o quanto antes puder fazer também. Essa daqui é mais fácil, né? A gente ficou em um tema só. Então, acho que são uns 4, 5 bullet points sobre esse tema, que é um tema muito valioso. Acho que vai ser legal ter escrito isso, vai ser ótimo para as pessoas. Então, uhum. Eu posso dar uma sugestão para facilitar essa coisa da legenda e do ah, resumo? É o seguinte, o YouTube, quando a Ju sobe o vídeo, ele sempre coloca no final do vídeo, quando você abre a descrição, um botão de transcrição. Então, você consegue copiar a transcrição de todo o nosso encontro e transferir isso para a IA, que eu entendi que você usa o áudio, né? Mas talvez com a transcrição fique mais fácil. E tem, Ju, um aplicativo que chama Cider, que é uma extensão que a gente também pode colocar no YouTube e ele gera também um resumo automático. Eu sei que existe uma inteligência também, é bem legal, né, de criar o resumo, assim, mas eu sei que às vezes sim, a agenda fica muito apertada e às vezes essas inteligências, elas podem ajudar o processo, não eliminar o processo, porque eu acho que tem uma coisa da nossa sim. percepção que precisa ser vista, conferida, mas isso acelera, às vezes, um trabalho, assim, sabe? Então, eu queria deixar essas contribuições aí. Show. É, Obrigada pela eu ia dica. comentar que num grupo que eu participo, o host ativa, eu até procurei aqui, mas como participante eu não vi. O host ativa o IA do Zoom e que ele traz daí esse resumo. E a gente faz esse processo, como tu comentou, Amanda, e a partir desse resumo do próprio Zoom, nos compartilha, a gente A faz gente, aí a estrutura do nosso resumo. A a gente gente tá esqueceu com de fazer nos últimos. Esquecemos, mas tem isso aqui. Vamos Ah, fazer a tá, partir do próximo, o AI tá bom. Companion que a gente faz. Uhum, Vai ficar mais fácil para o Kleber e você, Leti, fazerem os resumos também. uhum. Tá, maravilha. É isso então, nos vemos próxima semana. Quero ter aquele papo incrível com vocês próxima semana, então vamos cuidar nossas agendas para a gente poder estar 100%. Tá bom? Abração. Obrigada. Beijo. Beijo, Beijos. beijo. Até boa semana. Até. Até, Tchau, boa tchau. Tchau, semana. tchau. Tchau.